Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Eu vou conversar com a doutora Ana Célia Ferreira Santos, especialista em cirurgia vascular e com área de atuação em ecografia vascular pela SBACV, CBR, exercendo atividades em instituições privadas e públicas com atendimento ambulatorial, cirurgias e exames de ecografia vascular. Atualmente é ecografista vascular do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, e sócia-diretora da AC Vascular, fazendo atendimento cirúrgico, ambulatorial e em consultório, tanto na medicina pública quanto na medicina privada. Foi presidente da SBACP Bahia, biênio 2021-2022. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Célia. O prazer é todo nosso, Mara, estar aqui levando um pouco de informação a esse canal e, com certeza, aos nossos ouvintes e seguidores. Doutora, o que são os procedimentos ecoguiados? Pois é, vamos falar um pouquinho dos procedimentos ecoguiados. Hoje, o ultrassom, ele faz parte da nossa propedêutica vascular. Ele, hoje, é o nosso estetoscópio. Todo cirurgião vascular, ele é beneficiado e os procedimentos ganharam mais visibilidade com a aquisição da ultrassonografia. A ultrassonografia Doppler ou ecografia vascular é uma ferramenta em que a gente associa a imagem ao procedimento. Tanto os procedimentos termoablativos, que a gente inclui aí a radiofrequência e endolaser, como os procedimentos de espuma, com a espuma, a escleroterapia com espuma densa, e os procedimentos que também a gente utiliza o uso do catéter, como a MOCA, né, que é um procedimento com espuma e catéter. Então, ele nos dá essa visibilidade da penetração do dispositivo e da espuma dentro da veia. Isso nos dá segurança e maior confiança no tratamento do que a gente está realizando. Então, além desses procedimentos que a senhora mencionou agora, quais são os outros exemplos de procedimentos ecoguiados? Esses procedimentos que eu acabei de citar são os procedimentos de tratamento para as varizes, mas também os procedimentos ecoguiados no acesso vascular, como a introdução de catéter, tanto para hemodiálise quanto para quimioterapia, e procedimentos além de angioplastias, onde a gente pode associar o método da ultrassonografia, fazendo procedimento no interoperatório. Então, isso minimiza os riscos de complicações. Por exemplo, um paciente que tem uma deficiência da função renal, ele pode ser beneficiado com procedimentos de angioplastias guiadas por ultrassom durante o procedimento na sala da hemodinâmica, por exemplo. Paciente que tem dificuldade de acessos, quando a gente faz uma avaliação prévia, pré-operatória, ou pré-procedimento, e realiza esse exame também durante o procedimento ecoguiado, isso nos dá segurança, evitando, assim, os riscos de complicações e de uso de contraste, por exemplo. Doutora, o ultrassom é uma técnica de imagem que utiliza que tipo de recurso? Pois é, a associação do ultrassom ou ultrassom Doppler, a gente associa a imagem em tempo real, associado à hemodinâmica do fluxo. Então, a gente consegue associar o efeito Doppler colorido e o efeito Doppler espectral à imagem. Isso a gente tem tanto a visão anatômica como a visão hemodinâmica, raciocinando assim o estudo completo. Só que é um exame examinador dependente. A gente precisa de uma área de atuação, uma capacitação e uma curva de aprendizado
porque o exame ele tem maior credibilidade quando ele é realizado por profissionais habilitados. Doutora, quais são as vantagens da utilização de procedimentos ecoguiados? Primeiro, baixo custo. Hoje você tem a possibilidade, a maioria dos cirurgiões vasculares tem um ecodoppler no seu nicho de atendimento, seja no ambulatório, seja no consultório, seja no hospital. Então, essa facilidade e com baixo custo que eu estou falando em relação a uma ressonância ou a uma tomografia, isso faz com que o método seja mais acessível. Segundo, a reprodutibilidade, ou seja, a gente consegue reproduzir várias vezes o exame sem risco ao paciente. Terceiro, a gente associa a imagem, a hemodinâmica, a imagem do ultrassom que a gente está vendo, e aos dados hemodinâmicos, como o Doppler espectral e com o Doppler colorido. Então, a gente faz essa associação de modos que facilita a nossa interpretação. A grande vantagem da associação do ultrassom como essa ferramenta está nas novas ferramentas para o tratamento das varizes, né? Tanto as termoablações químicas, que é no caso da espuma, como a termoablação por radiofrequência ou por endolaser. Então, para se fazer este exame de ecografia vascular, ele tem que passar por uma formação. O profissional tem que ser habilitado, qualificado, ter uma curva de aprendizado. Hoje, o exame de ecografia vascular ele pode ser realizado tanto pelo radiologista quanto cardiologista e, principalmente, pelo cirurgião vascular e o angiologista, porque ele passou a ser uma ferramenta indispensável para o nosso resultado terapêutico. Doutora, no caso da inserção de catéteres vasculares, como eles são utilizados? Esse procedimento, posso falar assim, com ganho de experiência. Antigamente, a gente utilizava muito a anatomia. Hoje, não existe um residente que tenha um ultrassonografista ou com um aparelho de ultrassom que não realize esse procedimento ecoguiado. Então, ele nos dá, em tempo real, o local da penetração da agulha, a inserção do fio-guia e também do catéter. Então, isso nos dá segurança, minimizando riscos em procedimentos de punção, tanto venosa quanto punção arterial. Vamos falar um pouquinho das meias de compressão graduada, doutora. Elas podem auxiliar o paciente após ele ter realizado um procedimento ecoguiado? Pode e está recomendado o seu uso durante um período que geralmente é de 5 a 7 dias pós-procedimento. Vai reduzir a queixa de dor, peso, edema que pode acontecer pós-procedimentos ecoguiados. Não existe um consenso em termos de tempo, um tempo mínimo de 5 a 7 dias, mas pode ser estendido até 30 dias ou até durante o tratamento dos procedimentos ecoguiados. É uma aquisição que nós temos, que a terapia compressiva já é utilizada há muito tempo na cirurgia vascular, e com esses procedimentos ecoguiados vai reduzir o edema, a equimose, que são as manchas arroxeadas, vai melhorar a dor. Tudo isso é provocado pelo processo inflamatório decorrente desses procedimentos. É isso que eu gostaria de lhe perguntar agora, tirar essa dúvida dos nossos telespectadores. Após um procedimento ecoguiado, é comum ocorrer um certo grau de inchaço nas pernas devido à manipulação dos tecidos e ao processo de cicatrização? A gente está falando aqui de veia. Na veia,
a gente indica o procedimento ecoguiado, tratamento de varizes, guiados por ultrassom e com a terapia compressiva pós-procedimento. É comum qualquer procedimento de veia para tratamento das varizes, né? Claro, ocorrer um edema que é o processo inflamatório natural. Esse período é, em média, de 6 semanas, ou seja, 45 dias pós-procedimento, o paciente pode ter reação inflamatória, que pode ser leve ou mais intensa. E a terapia compressiva, ela melhora acentuadamente esses sintomas. As meias de compressão graduada, doutora, podem ser benéficas para melhorar a circulação, reduzir o inchaço e promover a recuperação adequada nas pernas? Isso mesmo. Ela pode ter toda essa função, já vi que você estudou bastante o assunto. Ela tem exatamente toda essa função, mas um detalhe importante, a meia ela tem que ser prescrita como uma medicação. Então, quem pode prescrever essa meia é seu cirurgião vascular e ou angiologista. Por quê? Você vai saber qual é a medida adequada, qual é a compressão adequada para cada caso. E a partir de qual idade é recomendado o uso de uma meia elástica, doutora? A meia ela não cura, ela melhora e previne os seus sintomas. Quando o paciente está sintomático, ou seja, tem uma patologia venosa e ele está com dor, peso, cansaço, inchaço, tanto o tratamento medicamentoso como ele associado ao uso da meia elástica compressiva, ele tem uma excelente resposta. Apesar de que não existe um consenso afirmando que ela é a melhor opção, porque a gente diagnostica a patologia, indica o tratamento e faz esse tratamento com o tratamento compressivo, ele é um tratamento coadjuvante. Ele não é o principal. O principal é você controlar a doença. Isso passa por uma melhora da qualidade de vida com atividade física, dietas, redução de peso, tratar a doença, que é o mais importante, porque a doença venosa, ela não tem cura, ela tem um controle, e esse tratamento ele passa a ser individualizado. Então, a meia elástica que serviu para sua mãe, ela não vai servir para você. O remédio que serviu para sua irmã também não vai servir para você. Então, o paciente ele tem que ser avaliado, diagnosticado, ver qual a melhor opção de tratamento e a gente seguir toda essa orientação para a gente ter sucesso, principalmente os pacientes com doença venosa. Então, é fundamental e extremamente importante que o paciente siga as orientações, recomendações do cirurgião vascular, do especialista Isso. que o atendeu, para que ele possa Ter sucesso. ter Ter sucesso sucesso. em toda a eficiência do tratamento. Isso. Isso mesmo. Eu queria perguntar também, doutora, sobre a escolha do tamanho da meia elástica de compressão graduada. Como é que feita essa escolha e se ela é fundamental para o conforto do paciente? Pois é, o que eu falei para você, ela tem que ser avaliada porque o paciente ele pode ter uma doença arterial associada. E se você passar uma meia com a compressão elevada, em um paciente com doença arterial associada, ele pode piorar os seus sintomas, tá? Pode complicar a evolução da sua doença. Essa meia ela é medida, é orientada de acordo com o tamanho da panturrilha, do tornozelo, e esse tamanho ele é prescrito em receituário para que o paciente possa fazer a aquisição. E não basta apenas prescrever, você tem que orientar o seu paciente ao uso da meia elástica, porque é comum a queixa de não consegui usar porque está apertando muito, porque está machucando a minha perna.
e você vai perceber que ele não está usando a meia adequadamente. Então, eu sempre tenho esse cuidado com os meus pacientes em prescrever e depois traga aqui para que a gente possa orientar o seu uso. Então, na receita vem toda essa orientação. Doutora, como é que a meia de compressão graduada age no paciente? Melhora o retorno venoso. Melhorando o retorno venoso, você vai melhorar a dor, o peso e o cansaço. Naqueles pacientes que têm doença venosa. Não podemos esquecer também as doenças linfáticas, que também há uma melhora significativa com a terapia compressiva, no caso, a meia elástica. Doutora Ana Célia, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui no canal Kendall. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço toda a qualidade de serviço de vocês. A Kendall já é uma marca de terapia compressiva de meia elástica que já está no mercado há muito tempo. Há 30 anos, quando eu entrei na especialidade, a Kendall foi uma das primeiras meias que a gente teve a oportunidade de trabalhar e que vocês estão sempre inovando e melhorando a qualidade de serviço de vocês. Meus parabéns pela ideia de levar a nossa especialidade a conhecimento dos nossos telespectadores. Muito obrigada. A gente que agradece.